o número é muito grande, a gente desloca a vírgula para a esquerda para diminuir ele. Já um número muito pequeno, a gente desloca a vírgula para a direita para aumentar ele. Agora, como que eu sei para escrever um número em potência? Então, aqui, a gente tem o número 10.000. O que acontece? A gente vai considerar onde está a vírgula dele. O número 10.000, e aqui é a mesma coisa. Se eu colocar aqui vírgula 00, é exatamente o mesmo número. Ele continua exatamente igual. Ou aqui, para facilitar, um zero só. Para a gente considerar que a vírgula está aqui. O que acontece? Você vai considerar quantas casas que essa vírgula tem que andar para poder deixar esse número menor. Então, o que acontece aqui, ó? 10.000. O que você vai fazer? Você vai pegar essa vírgula e deslocar ela para a esquerda, para diminuir esse número. Então, aqui, ó, ele sai 1. Então, passando daqui para cá. Então, considerando como se ela estivesse aqui. 1, 2, 3 e 4. Então, ela passou 4 vezes para a esquerda. Então, esse número aqui, o 10.000, ele é equivalente a 10 elevado a 4. Por quê? A vírgula está aqui, ela andou 4 vezes para a esquerda. E aqui ficaria, por exemplo, 1 vezes 10 elevado a 4. Só que aqui, como é 1, você pode desconsiderar ele. Então, ele ficaria 10 elevado a 4. O outro exemplo agora, falando de um número bem pequeno. O que a gente tem? Esse número aqui, 0,00001. Então, esse número aqui, se a gente fosse deslocar a vírgula, ó, o número é muito grande, a gente desloca a vírgula para a esquerda para diminuir ele. Já um número muito pequeno, a gente desloca a vírgula para a direita para aumentar ele. Então, ó, ele está nessa posição. Ele passando aqui, ó, ele vai ter que passar 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse número aqui, ó, 10 elevado a menos 5. Como que utiliza essa regra? Se você tem um número pequeno e vai transformar ele, por exemplo, em potência de 10, então o número pequeno ele virou grande. Aqui fica negativo esse valor em cima aqui da potência. Já se o número é grande e ele ficou pequeno, esse número aqui em cima fica positivo. Então, outra forma, vírgula deslocou para a esquerda, número positivo. Vírgula deslocou para a direita, número negativo. Isso aqui são alguns exemplos. E aí são algumas formas de poder decorar essa informação. Então, qualquer número que a gente tiver, vou pegar aqui um número maior aqui, ó. Então, vamos supor que a gente tem esse número. Então, 100 milhões. O que dá para a gente fazer com isso daqui? A vírgula é como se ela tivesse, ó, aqui. Como se ela tivesse aqui no final. Então, a gente vai deslocar ele para a esquerda. Então, é um número grande e ele vai ficar pequeno. Então, a potência dele tem que ficar positiva. Então, aqui eu já sei que esse número vai ser 10 elevado a algum número positivo. Aqui você pode tanto colocar o sinal de mais na frente, como deixar ele sem, tá? Mas aqui só para efeito de didática, vou deixar aqui com mais para a gente lembrar que ele é positivo. Então, ele está aqui. Vamos ver quantas vezes ele vai se deslocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse número aqui, ó, é equivalente a 10 elevado a mais 8, ou simplesmente 8. Vou pegar um outro exemplo aqui. Como que seria a potência desse número aqui? Para escrevermos em potência de 10. Então, a vírgula é como se ela tivesse aqui no final. Então, ela é um número grande e ele vai ficar pequeno. Então, a gente sabe que é uma potência de 10, né? E aqui a gente sabe que é um número positivo que vai ter aqui em cima. Então, ó, vamos ver quanto que ele se move para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, esse número aqui em cima, se eu quisesse escrever ele em forma de potência, eu poderia simplesmente escrever 10 elevado a 11. Agora, um número pequeno aqui. Vamos supor que a gente tenha um número pequeno e quer transformar ele em um número grande. Então, a gente já sabe só por isso que a potência dele vai ser um número negativo. Então, vamos contar agora quanto que a vírgula vai se deslocar até ele ficar aqui no 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, esse número aqui que a gente escreveu, ele é igual a 10 elevado a menos 8.
Então, se tiver esse número, quero escrever ele em formato de potência. Simplesmente aqui, ó, 10 elevado a menos 8. Um outro número aqui, vamos supor que a gente tenha esse número, tá vendo? É um número muito pequeno e difícil de trabalhar. Então, fica mais fácil você converter ele para potência. Então, como que ficaria aqui? É um número pequeno e ele vai se transformar num número grande, que ele vai se transformar em potência de 10. Então, por isso, a gente já sabe que esse número aqui em cima dele vai ser negativo. Então, como que está aqui, ó? Vamos contar quantas vezes ele vai. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse número aqui, ele é equivalente ao 10 a menos 12. Aqui, se a gente for utilizar, por exemplo, a nomenclatura, a gente poderia falar que esse número aqui, pensando, vamos supor que isso aqui é um capacitor, ele é em Faraday. Ao invés de eu falar isso aqui, eu posso muito bem falar que ele é, por exemplo, um pico, P minúsculo, Faraday. Então, juntando as duas informações que a gente tem.